Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Eu vou colocar um versículo aqui. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, Paulo e os pregadores daqueles dias, eles eram ministros de uma nova aliança. Mas a nova aliança já tinha sido estabelecida? Essa nova aliança aqui já era a final? Não. Vou te mostrar que essa nova aliança aqui foi a primeira parte. A primeira parte deu-se início. A primeira aliança foi quando tirou os judeus, os israelitas, os que faziam o povo hebreu das garras de Faraó, da escravidão. Ali foi feito a primeira aliança, correto? Correto. A segunda aliança foi feita quando? Porque assim foi dito em Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. A primeira aliança foi quando tirou os hebreus, os israelitas, da escravidão de Faraó. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então essa nova aliança seria novamente para quem? Para os israelitas. Não está aqui? Primeira parte da aliança. Aqui os gentios não estavam inseridos. Aqui nós, se nós estivéssemos lá, nós não estaríamos nessa nova aliança. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Isso aqui era falado para... Quem eram os pais aqui? Eram os israelitas. 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que significou depois daqueles dias? Depois daqueles dias significou o sangue que verteu da cruz? Depois daqueles dias significou o sangue que foi derramado no madeiro? Não, não foi isso. Depois daqueles dias significou o dia do Senhor. E o dia do Senhor quando ocorreu? Do ano 66 do início ao ano 70, ao mês de agosto, a metade ali. 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Isso aqui foi esses 3 anos e meio. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então a nova aliança, verdadeiramente, ela foi estabelecida no ano 70 DC. Paulo era ministro de que aliança? De parte. Ele não era ministro 100% da nova aliança. Porque a nova aliança na cruz foi para os judeus, para a tribo de Judá, e para os israelitas. Não é assim que está em Mateus 10, 5 e 6? Não é assim que está em Mateus 15, versículo 24? Jesus de Nazaré não veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mas eu vou te mostrar que o sangue que ele derramou foi para eles. Paulo usou em alguma passagem que ele falou: o sangue que verteu da cruz uniu, vamos dizer, respingou em todos. Estaria Paulo certo de falar aquilo? Estaria Paulo certo em falar que aquele sangue serviu para os judeus? Não, porque o sangue foi para purificar. Para purificar o quê? Dos pecados, não foi isso? Mas também você lê em Atos 10 que aquela voz no lençol falou: Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Quem era aquele? Era Cornélio. Cornélio era o quê? Gentil. Era gentil. Mas a nova aliança estabelecida para todos, para todas as tribos, todas as nações, toda a língua, todos os povos, foi o sacrifício. Foi o sangue que derramou dentro de Jerusalém, durante o cerco, durante a sentença, durante o juízo contra os israelitas. Ali foi estabelecida a nova aliança eterna. Não cabe mais. Só se existir outra Bíblia, outro escrito. Mas a nova aliança ocorreu no ano 70. A religião fica falando: não, vamos tomar esse suco e esse pão, porque isto representa a nova aliança. Claro, eles estão no mesmo tempo de... Nem Paulo eles estão, mas eles acham que estão em Paulo. Porque Paulo não alcançou a plenitude da nova aliança. Olha que coisa interessante. Paulo não alcançou a plenitude da nova aliança. Paulo falava pelo Espírito da graça.
pelo Espírito Santo da graça, anunciando as boas novas, o evangelho para os gentios, que antes da cruz não tinham Deus no mundo e era afastado da comunidade de Israel. Então Paulo teve um encontro com o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco e ele foi orientado a pregar, a sofrer para levar o conhecimento das boas novas aos gentios. Mas a nova aliança mesmo não tinha sido estabelecida por completo. É igual à lei. Cristo foi o fim da lei? Foi 99, ele foi final do 613. Só que a lei, os preceitos, os mandamentos continuaram, depois do ano 33, eles continuaram até a queda do símbolo maior da lei. Qual era o símbolo maior? Qual era o símbolo pleno da lei? Era o templo, era o tabernáculo terreno. E esse templo foi derrubado quando? Você que já está avançado no conhecimento. No ano 70 DC. No ano 70 DC. Nós que nascemos depois do ano... Quem nasceu depois do ano 70 está na nova aliança plena. Na nova aliança completa. Tudo se fez novo. A nova aliança, tudo se fez novo. Por quê? Em novidade de vida, lá em Romanos 6, 7, 8, por ali, fala que o batismo foi na cruz, no sangue, foi na morte de cruz, e viver em novidade de vida. Ali foi novidade de vida. Mas viver na nova aliança, nós estamos na nova aliança. Nós estamos. 10, Hebreus. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá vendo que era judeu? Por que pecados? Pecados eram o que mesmo? As transgressões das leis dadas a Moisés. Aqui não era gentil, porque gentil não era pecador, gentil não recebeu lei nenhuma, Romanos 2,14. E pecado, 1 João 3,4, fala que pecado era a transgressão das leis. 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha aqui o entendimento. Olha aqui. Esse livro de Hebreus, quem escreveu não foi Paulo. Não foi Paulo. Paulo escreveu de Romanos a Filemão. Aqui, forte indício que quem escreveu foi Apolo. Mas tudo bem. Veja que a nova aliança, nesse livro de Hebreus, escrito lá por ano 64, foi antes de 66, foi escrito esse livro. 66, 65, o templo ainda estava de pé. Então aqui, ó, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira aliança feita com os hebreus lá no Egito. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes. Veja que a nova aliança não tinha sido estabelecida ainda. Nessa época, que antes do ano 70, não tinha sido estabelecida a nova aliança. Porque a nova aliança seria estabelecida quando? Como que está aqui mesmo no versículo? No versículo aqui, vamos ver aqui. Ó, no 8. E eis... Não é o 8 não. Aqui, ó, do 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Aqueles dias aqui não tinha acontecido ainda. Porque aqueles dias foi o cerco e a destruição do templo. Jerusalém. Então aqui, Paulo era um ministro da nova aliança, em partes, do princípio da nova aliança, mas não tinha sido estabelecido ainda. Volta a falar, mas o sangue que verteu da cruz foi para todos? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu ia ler mais, mas eu vou parar nessa nova aliança aqui. O ministério da nova aliança que poucos conhecem. Isso aqui é o tema. Eu ia ler 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, não, pronto, mas o assunto aqui chamou para isso, é isso que nós vamos falar. Então vamos ver aqui, ó, Mateus 26, versículo 27 e 28. A seguir, Jesus pegou o cálice, isso aqui era quando Jesus estava com os 12 discípulos e ele estava participando da Páscoa judaica, algo que os gentios foram proibidos de participar. Depois você lê lá em Êxodo capítulo 12, lá do versículo 43 abaixo, você vai ver que os gentios foi proibido. Então essa profanação que eles ficam por aí, isso é um engano. Fica por aí todo primeiro domingo, isso é uma blasfêmia. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele. Veja, era Jesus, Yeshua e Yahshua e os 12 discípulos, não tinha gentil aqui. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, em favor de muitos, para a remissão dos pecados.
Gentil não tinha pecado. Pecado, 1 João 3,4, eram as transgressões das leis. Romanos 2,14, Paulo falou que os gentios não receberam lei. Então eles eram transgressores da carne, com seus desejos carnais, com as suas fraquezas carnais. Então aqui você vê, derramado em favor de muitos, né? Agora, olha que interessante que está em Lucas 22:20. Lucas 22:20. Do mesmo modo, depois da ceia, da Páscoa judaica, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Quem é que estava lá? Ele falou pela humanidade? Ele falou para todas as nações? Ou ele falou que aquela aliança era para a tribo de Israel, para os israelitas? Essa nova aliança era para eles. O sangue foi derramado para eles. Aí Paulo, em algum lugar aqui, Paulo pegou e falou que ali derrubou o muro de inimizade até aí. Foi o sacrifício da cruz. Mas aquela aliança aquele sangue foi para vocês, para os discípulos. Está aqui, derramado por vocês. Ele não colocou toda a humanidade aqui. Não colocou. Agora, quando você busca o entendimento além do conhecimento de Paulo, aí você entende. Aí você fala, pô, peraí. Então agora foi, isso sim é a nova aliança, e nesse contexto da nova aliança, os gentios estão inseridos. Paulo recebeu a sã doutrina. Paulo recebeu o evangelho, as boas novas para os da incircuncisão, para o povo gentil. Porque ele deveria pregar até a vinda do juízo. Ele achava que se ele estivesse vivo, ele seria. Então era para ser pregado aos gentios até Jesus vir por sobre as nuvens, porque ele achava isso. Porque Jesus usou vir por sobre as nuvens, tirado de Daniel 7,13, porque era um sinal de juízo. Então quando falasse que o filho viria por sobre as nuvens, era um sinal de juízo, de julgamento. Por isso que eles falavam. Por isso que o sumo sacerdote lá em Mateus 26:64, ele rasgou até a cueca. Não, agora blasfemou, onde já se viu, você está falando que é você que vai vir por sobre as nuvens, você está falando que é filho de Deus, você está falando que é juiz. Então era isso. Então, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aí a religião pega isso, algo escrito para os israelitas, para os judeus, e aplica dentro da sinagoga. Olha aqui, tá vendo? Esse cálice que você está na mão é o sangue da nova aliança. Não. Nova aliança, quem nasceu depois do ano 70, nasceu sem preceitos, sem mandamentos, sem cerimoniais, sem busca de Deus em tempo, sem busca de Deus em nada. Por quê? A Nova Jerusalém está em nós. A nova aliança é a Nova Jerusalém em nós. A nova aliança é Apocalipse 21, do 1 ao 6. Por isso que tem que ser falado Apocalipse do 1 ao 6. Não se deve ficar lá estagnado, não se deve cravar os pés lá em Paulo. Avance no conhecimento. Avance no conhecimento. Então, aqui, nessa situação, ele estava falando que aqui o sangue era derramado por vocês. Porque ali estavam os que representavam os israelitas. Vamos ler de novo? Para quem Jesus veio? Livro de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades de Samaritano. Então ele ordenou para não ir pelo caminho dos gentios, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ver outra passagem? Mateus 15:24. Mas Jesus respondeu à mulher cananeia: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí? Você entendeu agora por que ele falou isso aqui em Lucas 22:20? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Você consegue entender isso daqui? Você tem essa sensibilidade disso daqui? Isso aqui foi para os israelitas. Então nós estamos avançando no conhecimento. Agora, eu não separei, mas eu vou colocar aqui. Quer ver? Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui sim os gentios estavam na nova aliança, que estava prestes a ser concluída. 7, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da água da vida. Tá vendo aqui? Aqui foi aqueles dias, tinha chegado aqueles dias, como está em Apocalipse 1:10. Era o dia do Senhor.
eram aqueles dias. Deus falou, depois daqueles dias, farei uma nova aliança, diferente da que fez lá em Hebreus, que tirou os hebreus do Egito. Então, a conclusão da nova aliança está aqui. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Eu hoje não vou nem ler lá o 1, 2, 3, não. Pois você lê, você já conhece, eu vou só ler o Apocalipse 21, 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, a nova aliança. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, a nova aliança estabelecida. A nova Jerusalém, lá no versículo 2, a nova Jerusalém espiritual estabelecida. E Deus mesmo, em seu tabernáculo espiritual, está nos homens. Versículo 3. Quer que eu leio? Quer que eu leio? Então eu leio. Vamos subir lá. Vou colocar aqui para você. Vamos lá. Eu não ia ler não, eu ia deixar você ter um trabalhinho, mas tudo bem aqui. Veja, João viu a nova aliança sendo estabelecida. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aí pronto, isso foi a nova aliança. Aqui se cumpriu, aqui foi finalizado. Nós estamos na nova aliança. Quem nasceu depois do ano 70 está. Paulo era um ministro do início, dos preparativos. Paulo foi ministro dos preparativos da nova aliança. O sangue que verteu na cruz foi para os judeus, para os israelitas. Veio o Espírito da graça, falou pela boca de Paulo e pregou as boas novas do Cristo ressuscitado aos gentios, preparando os gentios. Porque depois do ano 70, todos receberam o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é a nova aliança é Deus em nós. É isso que você deve viver desde agora. Se você não tinha esse conhecimento, é isso que você deve viver de hoje em diante. Leia. A Bíblia foi feita para que nós venhamos ler de Gênesis a Apocalipse. Mas você tem que ter esse entendimento, você tem que dividir as fases, as etapas bíblicas. E graças a Deus, cada dia mais o Pai está dando esse entendimento. Então deixa eu ver se eu consigo só ler de novo aqui. O ministério da nova aliança que poucos conhecem. É isso mesmo. Foi assim. Paulo deu início. Paulo deu início aos preparativos da nova aliança. Mas a nova aliança, ela foi finalizada, ela foi plena, ela se tornou plena depois daqueles dias. E o que significaram aqueles dias? Depois do juízo do ano 70 DC. Então eu vou encerrar por aqui. Se foi útil para você esse vídeo, coloque aí, dê seu like, compartilhe. Se você tiver peito, coragem de compartilhar, você compartilhe esse vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. E para você que crê que você está na nova aliança plena, não na de Paulo, porque a Paulo foi um preparativo. Você que crê que você está na nova aliança plena, então faça a oração do Pai Nosso, de nós. Pai Nosso que está em nós, santificado já foi teu nome, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se o eterno Criador, o Senhor, que é o Espírito, permitir. Tchau, tchau.